Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico hoje, a parte 18 da série Josué, e o capítulo é o capítulo 16. Eu sou Edilmar, pastora na comunidade evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. E recapitulando, na semana passada a gente viu no capítulo 15 de Josué como Caleb e a sua família tiveram, então, aquela participação importante ali na hora de receber as terras, como Caleb estava firme, como ele soube usar dos artifícios para conquistar novas terras, como a sua filha e o seu genro tiveram uma participação especial e como a tribo de Judá, então, tomou posse da sua terra. E o capítulo de hoje, Josué 16, trata da divisão das terras para os filhos de José, que era filho de Jacó. José, você sabe quem é. José, aquele jovem que quando era ainda muito jovem, ele tinha sonhos e foi então traído, abandonado pelos irmãos e deixado num poço fundo e passaram ali uns comerciantes e eles venderam o irmão como escravo e mentiram para o pai, dizendo que o José havia morrido. E no fim, você que conhece a história, José se tornou governador do Egito e salvou toda a humanidade, com a ajuda de Deus, da fome que havia no mundo naquela época. E os irmãos tiveram que se dobrar perante ele sem saber que era aquele irmão que eles haviam deixado vendido e abandonado. E depois, ao ser revelado, José trouxe os seus irmãos e perdoou e cuidou deles. E aconteceu que José, quando estava para morrer, fez com que prometessem para ele que os ossos dele fossem levados para a terra prometida, porque ele tinha certeza que Deus iria tirar o povo ali daquela terra, iria cumprir a aliança que Deus fez com Abraão de dar para o povo de Israel por herança a terra de Canaã, que é chamada a terra prometida. Então José tinha tanta certeza que ele fez aqueles homens jurarem que levariam os seus ossos para estar na terra prometida. José, um homem de muita fé, toda a sua trajetória, e mesmo ao estar perto de falecer, continuou confiando com toda a certeza. Ele não queria ficar no Egito. Seus ossos, ele queria que estivesse na terra prometida. Então, em Gênesis, capítulo 50, versículo 24 a 28, você vai ver José falando, né, que ele já estava morrendo, mas certamente Deus daria a terra para o povo de Israel. O pedido de José foi respeitado. Os ossos dele foram levados à terra prometida. E você pode conferir Josué 24, versículo 32, que confirma que os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprou aos filhos de Emor, pai
de Siquém por 100 peças de prata, e se tornaram herança dos filhos de José. Então, confirmando aqui, o pedido de José foi respeitado. Os filhos de Israel levaram os ossos dele para a terra prometida e os ossos foram devidamente enterrados na terra prometida como José desejava. O filho primogênito, numa herança, ele recebia a porção dobrada. E para quem está se perguntando por que os filhos de José estão contados juntamente com os irmãos de José para o nome das 12 tribos, está explicado em 1 Crônicas 5:1, que Ruben, que era o primogênito de Jacó, ele cometeu um pecado grave contra o seu pai, profanando a cama do seu pai com uma das concubinas do pai dele. Então, isso foi muito grave a ponto dele perder a sua primogenitura, que passou aos filhos de José. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Gênesis, capítulo 48, você vai conferir. Jacó deu a bênção, então, para os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. José sofreu tanto, lá no Egito, e antes de chegar no Egito, por ser ali abandonado pelos seus irmãos, ficar longe do seu pai, que o amava tanto, e ele teve esses filhos no Egito. E o significado do nome Manassés, eu vou falar para vocês. Manassés quer dizer assim, Deus me fez esquecer o sofrimento e a casa do meu pai. Isso significa o nome Manassés. E Efraim quer dizer, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Efraim quer dizer prosperidade, ser muito frutífero, dar muito fruto, muito produtivo. Olha o significado dos nomes dos filhos de José, que então receberam a bênção da primogenitura. E eu quero enfatizar também, no nosso estudo bíblico hoje de Josué 16, como as decisões e o comportamento dos pais, eles vão influenciar nas gerações seguintes. Então, no caso de José, beneficiou muito positivamente por ele ter sido uma pessoa fiel a Deus, na história dele que você conhece, quando ele foi assediado pela esposa de Potifar, ele saiu fora e por causa disso ele foi até preso, caluniado, mas ele continuou servindo a Deus, sendo fiel a Deus. E até que ele se tornou governador, como eu já mencionei, e aí os filhos, então, agora neste capítulo 16 de Josué, estão sendo recompensados, estão sendo abençoados, estão tomando posse da terra que José, como eu falei, acreditou tanto que até mandou que seus ossos fossem tirados do Egito e levados quando o Senhor visitasse o seu povo e os fizesse tomar posse da terra prometida que ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, pai de José. A promessa de Deus a Abraão era para ele ter uma descendência, porque ele e a esposa eram estéreis, então a promessa é que ele teria filhos e teria muitos descendentes. A outra parte da promessa, o pacto de Deus com Abraão, diz respeito à herança. Então, aquela terra que Abraão creu, ele saiu da terra onde ele morava e foi
para a terra onde Deus mostrou, ele acreditou. E essa terra, então, que Deus mostrou para Abraão seria a herança de Abraão e para os seus filhos, né, que viriam depois. Abraão e Isaac, né, em Gênesis 17, Deus afirma que o pacto era com a descendência a partir de Isaac. Abraão, Isaac e Jacó. E os filhos de Jacó, que foi chamado Israel, formaram as 12 tribos de Israel, né? E Deus disse que de Abraão sair uma grande nação. Ele prometeu também proteção, bênção, prosperidade para Abraão. E aqui em Josué a gente vê essa linda manifestação do poder de Deus, liderando, né, o povo através de Josué e dando a conquista. E a gente vê então a concretização. Os filhos de Abraão, né, os seus descendentes, recebendo a herança. E a herança dizia respeito a toda a descendência de Jacó. E aqui também descreve loteamento, as fronteiras, e você vai reconhecer alguns nomes de cidades daqui, por exemplo, Jericó, né, que a gente estudou já, essa cidade que é famosa entre os estudiosos da Bíblia, por causa quando Josué invadiu, derrubou as muralhas e Deus deu a cidade para Israel. Então, aqui está falando, né, que desde o Rio Jordão, na direção de Jericó, junto às águas de Jericó para o Oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó, pelas montanhas de Betel. Então, Betel também é um outro local que é famoso, né? E também até hoje tem um local lá em Israel que se chama Betel. E aí fala como vai descendo, aonde termina no mar e completa no versículo 4 que os filhos de José, Manassés e Efraim alcançaram a sua herança. A cidade de Betel, da antiguidade, geralmente se identifica com a cidade moderna de Beitim, que fica a cerca de 17 quilômetros ao norte de Jerusalém hoje em dia. O capítulo 15 acaba com uma triste declaração, que eles não puderam, né, os filhos de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, né? A conclusão, só lá na frente que Davi conseguiu conquistar Jerusalém. Capítulo 13, Deus havia falado para Josué, há muita terra ainda para possuir. Agora há uma reincidência aqui dessa situação também nessas tribos. Aqui diz, né, que não expulsaram os cananeus. Aqui Josué 16, versículo 10. E os cananeus habitam no meio dos efraimitas, né? Ou seja, das tribos de Efraim. E aqui dá uma explicação, né? Conta mais esse fato que eles têm que pagar tributos para Efraim. Mas o que Deus falou? Que era para eles possuir a terra. Que era para eles dominarem, eles conquistarem. Os povos tinham que sair com seus costumes, com a sua idolatria. Tanto é que mais na frente na história você vai ver como que essa tribo de Efraim foi contaminada com a idolatria, com o pecado. Tem coisa que tem que sair.
a gente tem que tirar do nosso meio, porque senão vai trazer muitas consequências negativas, tanto para o presente como lá na frente. Então aqui, tanto na outra tribo de Judá, ficou trabalho a fazer. Se eles já tinham achado um pedaço de terra que não tinha os estrangeiros ali, que eles já se acomodaram, eles achavam que já dava para morar ali. Então deixaram os estrangeiros ficar morando numa parte ali no meio deles. Mas não é isso que era para fazer. Não é esse espírito que havia em Josué, em Calebe, em José, de possuir, de fazer o que Deus mandou, de realmente conquistar, ocupar os espaços. E os estrangeiros, realmente, o Senhor mandou que eles tirassem os estrangeiros de lá por um motivo. Eles estavam depravados, estavam idólatras, estavam fazendo coisas horríveis aos olhos do Senhor. Então, havia um motivo para isso. E eles, aqui nessa parte, fala que não expulsaram os cananeus, ficaram lá, os cananeus morando no meio deles, e lá na frente, na história de Israel, você vai constatar como foi prejudicial deixar o inimigo morando nas terras que o Senhor Deus deu para o povo de Israel. O que a gente pode trazer para a nossa vida hoje é o seguinte: quando a gente ouve a palavra de Deus, e não vai pelo que é mais fácil, mas pelo que Deus quer que a gente faça. Às vezes, no momento, para ele estava bom daquele jeito. Para quê? Também ficar se estressando, trabalhando e para expelir, para expulsar aquelas pessoas. Mas eles não queriam guerra, eles queriam paz. Mas o Senhor tinha falado para eles, tinha preparado cada um deles para a guerra. Era para eles irem e conquistarem a terra, aonde pisasse a planta do pé deles se tornaria parte de uma escritura, eles estariam sendo donos daquela terra. Mas, muitas vezes, tomando para a nossa vida, a gente muitas vezes escolhe caminhos mais fáceis, porém não é o correto de acordo com a vontade de Deus. Então nós precisamos estar atentos para não ficarmos acomodados, porque se a gente tolera uma certa situação, segundo o Senhor avisou, se o Senhor avisou, né, uma situação que não é segundo a vontade de Deus, e a gente fica tolerando só porque é mais tranquilo para não dar dor de cabeça. Isso é ilusório, porque aqueles cananeus se tornariam espinhos na vida do povo, trazendo o pecado. Eles não poderiam se juntar com aquelas pessoas, nem casar-se com elas, porque isso iria trazer o pecado para eles e o afastamento da presença de Deus. O Senhor Deus tem para nós uma vida plena. Para isso é importante a gente conhecer e prosseguir conhecendo Jesus e a sua palavra e obedecê-lo, porque assim a gente vai ser participante da herança do Senhor em Cristo Jesus e ter plenitude de vida. Pense nestas coisas. Até a semana que vem com mais um capítulo da série Josué. Deus te abençoe. Muita paz.